Isso, hoje é dia 16 de julho, estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, o turno da noite, e o tema de hoje serão crimes contra a incolumidade pública, especificamente crimes contra a saúde pública, né? É um ramo próprio aí, especializado aí do âmbito da incolumidade pública. Como eu havia combinado com vocês, a intenção vai ser apresentar aí uma prova de fogo para vocês realizarem, ok? Já fizeram prova de fogo? Ninguém? Isso, então aqui, pessoal, essa prova de fogo é o seguinte, eu vou apresentar as questões, vocês terão aí em torno de 15 segundos, 20 segundos para poder responder, e à medida que passa o tempo, nós vamos aí pulando para a próxima. É uma maneira boa de avaliar aí em 2, 3 minutos toda a turma toda, tá bom? Preparados? Podemos começar? Ó, quem estiver chegando, então se lembre, a questão é o seguinte, vocês têm que separar um documento aí no Word, ou então uma caneta com papel, para vocês irem marcando as respostas corretas. E aí, à medida que, né, terminarmos, nós vamos fazer a conferência do gabarito e aí vocês vão corrigindo, ok? Então vamos lá, vamos dar início aí à nossa prova de fogo. Deixa eu arredar aqui para o lado. Opa, pronto. Todos conseguem ver? Vamos lá, então, para a primeira questão. Todo mundo aqui tem carteira de habilitação? Sim, aí no caso é só para anotar, né, professor? Foi cometida alguma infração de trânsito? Sim ou não? Em caso positivo, qual infração? Beleza? Beleza. Questão número 2. Querem uma dica? O Pedro falou que sim. Então, aqui, ó, o Morgan Freeman, ele fez parte desse filme. Dustin Hoffman também. E essa aí, como é que ela chama, gente? É Russo, René Russo. Próxima questão. Vocês estão vendo aí os slides sem nenhum problema? Basta me colocar assim como, né, marcar como speaker, né, o falante, que aí aparece sem nenhum corte. Questão 4. E a conduta dele basicamente é essa aqui, ó.
Agora vocês vão precisar consultar o Código Penal. Estão com eles em mão aí? Fácil. Então vamos lá. Lembram-se do que é uma norma penal em branco? Próxima questão. Questão 7. Estamos chegando perto do fim. Questão 8.
Artigo 282, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Penúltima questão. Alguém já consultou aí com o pai Arnápio? A última questão, muito similar a essa. E aí, pessoal, conseguiram responder todas as questões? O que é que vocês me dizem? Deu tempo? Vamos agora, né, Isis, ver se está certo, então. Vamos lá, Bruno também. Vamos ver o gabarito. Pessoal, na verdade, essas questões, elas dizem respeito a crimes contra a saúde pública, né? Então, assim, nós temos crimes previstos no Código Penal que violam a saúde individual. Por exemplo, o artigo 132, expor a perigo de vida ou a saúde de outrem. Isso aí é um crime contra um indivíduo, uma pessoa certa. Mas nós temos no Código também crimes contra uma coletividade, um número indeterminado de pessoas. Em tese, essas condutas são até mais graves, a quantidade de vítimas que podem ser geradas é exponencialmente maior. Mas, assim, e aí depende, para cada infração, há uma previsão aí de sanções que podem chegar até 30 anos, como nós veremos aqui. Tá? Então, o objetivo é esse, é discutir justamente os crimes contra a saúde pública. Primeira questão, houve alguma infração de trânsito? O que vocês me dizem? Qual é a resposta? Bruno acha que não. Alguém acha que sim? Qual teria sido? O Leandro também não. A Gabriela acha que sim. Diga, Gabriela, que infração que aconteceu? Professor, na verdade, acho que eu mudei de ideia, porque eu Ah. estou tentando lembrar das aulas de legislação, né? Mas a linha pontilhada acho que significa que pode ultrapassar, né? E a que não tem nenhuma pontilhada, que é reta, acho que não pode. Então, nesse caso, não teria havido nenhuma infração. Mudei de resposta. Isso, é exatamente isso, então. Tem aqui um caminhão, uma caminhonete indo para o lado esquerdo, tem um carrinho menor indo para o lado direito, atrás dele estava esse carro aqui do meio, ele deu a seta, não sei se vocês estão conseguindo ver a setinha piscando aqui, uma luzinha, a faixa é pontilhada, ou seja, ela é descontínua, permite a ultrapassagem, ele ultrapassou, pronto, sem nenhuma infração de trânsito. Essa é a resposta correta. Agora eu quero ver se vocês estão realmente bons, então, de trânsito. Vamos lá. Imagine essa situação. É uma curva, tem uma faixa aqui contínua,
esse carro vermelho vai ultrapassar o carro amarelo. Ele pratica alguma infração de trânsito? Bruno diz que sim. Ele pratica algum crime? Pedro também acha. E com relação ao crime, houve alguma infração penal? Isso, acho que não, né, Isis? Acaba que, assim, crime não houve. O que pode ter havido realmente é uma infração de trânsito, né? Uma infração administrativa. Imagine, assim, a seguinte situação. Ele vai ultrapassar, no sentido oposto está havendo aí um caminhão, ele consegue ultrapassar na curva, quase colide no caminhão, mas segue viagem. Houve infração de trânsito? Houve crime? Eu acho que não. Nenhum dos dois. Nem a infração de trânsito também não? Não. Houve infração, mas não houve crime. É isso. Isso, então tá. Joia, Clarice. Então, assim, não houve o crime, mas houve a infração de trânsito. Perfeito. Então, vamos ver a terceira situação. Na terceira situação, ele tenta ultrapassar na curva, o caminhão está vindo, ele não consegue desviar, bate de frente no caminhão, e o carro dele era de aço, ele mata o motorista do caminhão. Houve infração de trânsito? Houve crime? Talvez pode falar que foi ou homicídio culposo ou doloso com dolo eventual. Mas eu acho que talvez seja culposo. Porque ele já passou sabendo, tipo assim, que não podia, né? Ir na curva. Tá, mas então, mas vamos definir. Vai ser crime culposo, que o Bruno também falou a mesma coisa. Vai ser crime culposo ou vai ser dolo eventual? O que vocês me dizem? Tem que escolher. Eu voto no culposo. No culposo? Eu já contei para vocês o caso do voo da Gol, do acidente da Gol, do avião? Não. Se eu não contei, eu vou ser repetitivo, né? Se eu já contei. Né? Olha só, há alguns anos, dois pilotos americanos vieram ao Brasil, acho que foram lá na Embraer pegar um jatinho que foi encomendado, um jatinho que chamava Legacy. E aí eles voltaram para os Estados Unidos. O problema é que no meio da floresta ali amazônica, eles estavam lá, acho que com um transponder, né, que é um sensor de detecção, né, de outros objetos, tipo um radar no espaço. Ele indica que está tendo aproximação de uma outra aeronave, né, de um objeto. E estava vindo um avião da Gol em sentido contrário. Eu até achava que eles haviam esbarrado as asas uma na outra, mas não parece que não foi isso, não. A questão acho que foi a pressão, as ondas de ar que foram movimentadas. Só sei que eles passaram assim, raspando um do outro. O avião da Gol sofreu uma avaria severa na asa, caiu, morreu mais de 100 de pessoas. E o jatinho, por incrível que pareça, não aconteceu nada com ele. Ele ficou um pouco avariado, ele conseguiu descer em Manaus. Lá em Manaus, ele viu que iria seguir viagem. Só que aí começaram a falar, não, peraí, não vamos deixar eles embora, não. Eles acabaram de matar aí mais de 100 de pessoas, foram os responsáveis. Mas o problema é o seguinte, não poderia ser determinada a prisão preventiva deles, porque a prisão preventiva não podia ser decretada para crime culposo, era só para crime doloso. O que eles resolveram fazer, então? Vamos começar a falar, então, que foi dolo eventual. Eles assumiram o risco de produzir o resultado. E aí pode-se decretar prisão preventiva. Mas acabou que isso aí não vingou. E não vingou, pessoal, eu acho que corretamente, né? Imagine vocês, se houver o dolo eventual, o que aconteceria? Os pilotos estariam mais ou menos assim, eles seriam kamikazes, né? Eu estou indo aqui numa direção, estou vendo um outro avião vindo em sentido contrário,
eu vou passar pertinho dele, posso matar todo mundo, mas problema deles. Na verdade, eles morreriam. Eu acho que é muito pouco provável que alguém teria esse ânimo. Então, o que houve foi uma negligência talvez gravíssima da parte deles, de não saber manusear lá o comando, o equipamento que permitiria a detecção de uma outra aeronave, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Nos últimos anos, tem tido essa tendência de falar que a culpa, né, muito consciente, grave, está quase que virando um dolo eventual. E isso já começou a pegar em alguns temas de trânsito. Por exemplo, a pessoa estava batendo pega, matou alguém. Isso é dolo eventual. A jurisprudência já tem aceito. Ele estava totalmente embriagado e atropelou alguém e matou. Isso aí é dolo eventual. Mas, assim, fora esses casos, normalmente o que a gente verifica é uma negligência muito grave, às vezes, severíssima, né? Mas a gente tem que poder saber distinguir. Eu acho que, nesse caso, é a mesma coisa do avião da Gol. Se o motorista ultrapassa e fala, imagina, com um caminhão vindo em sentido contrário, né? Se ele chega assim, se bater, bateu. Ele está querendo, na verdade, se suicidar, né? E, normalmente, assim, não é isso que a gente observa aí nesses casos aí envolvendo infrações de trânsito. Mas, voltando um pouquinho aqui, o que eu quero falar não é de dolo ou culpa. O que eu quero falar é o seguinte, pessoal, nessa conduta aqui desempenhada pelo quadradinho vermelho, isso aí essa conduta dele gerou algum dano para alguém que poderia estar vindo aí em sentido oposto? Acho que não. Gerou um perigo concreto para alguém? O que vocês acham? Não, concreto não. Gerou um perigo abstrato? Acho que abstrato, sim, né? A gente poderia pensar assim, falar só, imagine se estivesse vindo um carro em sentido contrário. No meio de uma curva, você sem ter nenhuma visão do lado oposto, você se arrisca a ultrapassar. Se isso tivesse acontecido, teria ocorrido um acidente, ou seja, um perigo abstrato. Veja essa seguinte situação. Ele conseguiu desviar do veículo que estava vindo em sentido oposto. Houve dano? Houve perigo concreto ou houve perigo abstrato? O que vocês acham? Alguém aqui correu algum risco de se envolver num acidente? Alguém além do carrinho vermelho? O carro azul, ele correu algum risco de se envolver num acidente? Se a resposta é positiva, houve um perigo concreto. Não é uma coisa abstrata, né? É algo assim concreto. No terceiro exemplo, nesse terceiro exemplo aqui, houve perigo abstrato? Houve perigo concreto? Acho que muito mais do que isso, pessoal. Houve um dano efetivo, né? Houve a colisão e que gerou uma morte. Então, mais do que um perigo, houve efetivo dano. Eu estou falando isso para mostrar para vocês que normalmente o direito penal atua dessa maneira, né? Repetindo aí questões da aula passada. O legislador escolhe bens jurídicos, né? A vida, o patrimônio, a incolumidade pública, a saúde pública. E depois que ele escolheu o bem jurídico, ele escolhe modalidades de proteção. Eu posso proteger esse bem jurídico criando um crime de perigo abstrato. Eu falo assim, na verdade, não teve um risco para ninguém assim não, mas poderia ter ocorrido coisa pior. É o perigo abstrato, como nessa situação. Eu posso prever um crime com perigo concreto, por pouco não houve um dano. Foi a obra da sorte, a perícia dele, não sei o que aconteceu, mas ele tomou uma conduta muito arriscada. Quase lesou uma terceira pessoa. O perigo foi concreto. Ou então o código pode estabelecer crimes de dano. Aqui, houve o dano, vai ter também uma punição. Então, o homicídio é um crime de dano. O roubo, o furto é um crime de dano.
Mas nós temos modalidades lá de que são crimes de perigo concreto ou de perigo abstrato. O que a gente vai ver nos crimes contra a saúde pública é que existem essas 3 modalidades. Nós temos crimes de perigo concreto, perigo abstrato e crimes de dano, né? Para cada um varia a punição e normalmente tem uma gradação. A pena mais baixa é para o perigo abstrato, a pena mais grave é para aquele que já gerou um dano. Eu já vi autores falando o seguinte, os crimes de perigo abstrato são inconstitucionais. Eles não provocam nenhuma lesão ao bem jurídico. Será que é isso mesmo? Eu penso o seguinte, vejam vocês um exemplo de crime de perigo abstrato. Dirigir embriagado. Se você está dirigindo embriagado, você pode ter dirigido durante 1 quilômetro só, do bar até a sua casa. A rua estava deserta. Você não teve nenhuma violação de trânsito. Chegou em casa são e salvo. Mas, imagine se tivesse aparecido uma pessoa e você não tivesse visto por quem bebeu e atropelasse. É o perigo abstrato. Então, o que se pune é que são os possíveis e potenciais riscos daquela conduta que aparentemente é negligente. Quando falam aqui no Brasil que querem acabar com os crimes de perigo abstrato, eu vou falar, gente, acho que é só coisa aqui de brasileiro. Em todos os países do mundo que eu conheço, dirigir embriagado é crime. Alguns têm punição mais severa do que outros. Alguns têm mais tolerância ou não quanto à quantidade de álcool. Mas eu não conheço um país em que dirigir embriagado não seja crime. Então, será que o mundo inteiro está errado e só o Brasil, esses doutrinadores, estariam certos, falando que crimes de perigo abstrato não seriam inconstitucionais? Na realidade, o que o legislador faz é o seguinte, ele quer evitar danos. A função do perigo abstrato e do perigo concreto é evitar dano. Eu estou punido de dirigir embriagado para que a pessoa embriagada não pegue o volante e tenha uma chance muito maior do que as outras de matar alguém, de atropelar e ferir alguém. Então, eu acho que faz parte da estrutura do direito penal, ok? E nós veremos isso muito ao falar aqui nos crimes contra a saúde pública. Alguma dúvida, alguma questão? Se tiverem, é só falar que eu respondo. Quem sabe a resposta dessa questão 2 aí? Que tipo penal deu nome ao filme? Epidemia? Epidemia, exatamente. Na verdade, outbreak é surto, né? Mas, assim, a tradução desse nome para o Brasil foi epidemia, né? Eu não sei se vocês viram, também tem um outro filme, chama Contágio. Esse Contágio é melhor ainda do que Epidemia, ele é muito mais realista. O Contágio foi feito antes da nossa pandemia, e ele menciona, né, uma pandemia que ocorreria, né, no mundo inteiro, e mostrando assim, uma situação até mais catastrófica do que a Covid gerou. Mas, muito embora boa parte dos fatos lá narrados são realmente assim, muito parecidos do que o que aconteceu aqui no Brasil e no mundo, né? O que a epidemia tem de diferente? A epidemia é um crime previsto no artigo 267 do Código Penal, né? Ela tem uma pena, né, que assim, não é uma pena baixa. O tipo penal, né, consiste em causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. A pena é de 10 a 15 anos. Se por acaso resultar morte, a pena vai ser aplicada em dobro. Ou seja, vai ser uma pena de 20 a 30 anos. É uma das maiores penas que nós temos aí no Código Penal. Acho que só perde para a extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte, que acho que é a pena de 24 a 30 anos, se eu não me engano. Então, assim, o que significa propagar os germes patogênicos? Pessoal, não é simplesmente, como se falou durante a pandemia, uma pessoa sair na rua sem máscara, tendo o risco de contaminar outra. Isso não é epidemia. A epidemia, ela pressupõe uma conduta muito mais, assim, severa, né? Tem que ser uma propagação para uma coletividade indeterminada de pessoas, né? A ponto de você causar um verdadeiro dano à saúde pública, né? Dificilmente, até tudo é possível na vida, mas dificilmente um único indivíduo vai ter esse papel de provocar essa epidemia, né? Ele até pode, ele transmitiu para um, aí o outro vai e transmite, aí, sei lá,
numa sequência, dependendo do prazo, né? Mas não foi aquela pessoa que transmitiu para um número indeterminado de pessoas. Ele provocou, talvez, o início, né, daquela situação. Acho que a pandemia mesmo em si, eu me lembro muito quando houve o ataque às torres, né, as torres gêmeas nos Estados Unidos, eles falaram que se os terroristas quisessem, eles poderiam ter ido lá na central de abastecimento de água, colocado lá germes, veneno, alguma coisa nessa central, milhões de pessoas em Nova York morreriam, entendeu? E aí eles até começaram a fiscalizar, colocar mais vigilância para evitar uma conduta como essa. Isso sim seria uma epidemia de você colocar lá um germe patogênico, a pessoa bebe e começa assim, ó, um número indeterminado de pessoas, em razão daquela única conduta, né, passa a ficar doente. Então, assim, nós temos que ter uma concepção de epidemia mais restritivo do que normalmente se falava aí durante a pandemia, como se qualquer pessoa, ele está infectado, saiu na rua, aí ele pode responder por epidemia. Eu como juiz, dificilmente acho que admitiria uma acusação dessa contra essa pessoa. Ok? Podemos avançar? Podemos. Vamos embora. Posso criminalizar uma atitude interna? O que me dizem? O aluno está pensando assim, quero matar o professor, quero matar o professor. Ele pode ser punido? Pena de 2 a 4 anos. Não, pode não. A princípio não, né, pessoal? Ainda, né, nossos pensamentos são livres, né? Não tem essa previsão de punição para uma situação como essa. Não sei se vocês já viram aquele filme, né, o Minority Report, que tem até o Tom Cruise, que é um dos atores, que eles antecipam o cometimento de crimes, né? Eles têm uma forma lá de atuação, a polícia, e aí, tipo assim, a pessoa estava cogitando em praticar um crime, ela vai ser presa por isso. No futuro, talvez até seja possível, mas atualmente isso não vinga, né? Condutas que não excedam o âmbito do próprio agente, né? É possível? Aliás, pessoal, tudo é possível, né? Se eu quiser criminalizar amanhã o legislador, estou punindo tal, o pensamento, a lei criou isso. Provavelmente vai ser declarado inconstitucional, alguma coisa assim, mas que é possível. Talvez a pergunta melhor, tipo assim, é recomendável, é aceitável criminalizar uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor? Por exemplo, o agente, ele pega uma faca e corta um pedaço do dedo dele. Ele vai ser punido por automutilação? Tentativa de suicídio? Vocês conhecem algum crime em que não exceda o âmbito do próprio autor e mesmo assim ele é punido? Assim, 100% não, né? Mas tem uns que tem meio que lesividade reduzida, tipo igual, sei lá, uso de droga, tráfico e tal. Mas, assim, só do autor, não. Porque, querendo ou não, esses crimes envolvem um sistema, né? Então, não é só o autor. Clarissa, talvez o calcanhar de Aquiles nessa afirmação seja as drogas, né? Porque imagine, a pessoa, ela comprou droga. Ela vai lá para a casa dela, ela fuma um baseado, tal, vai dormir depois. Ela lesou alguém? A conduta dela ofendeu alguém? A princípio, é algo que está dentro da esfera dela. O único prejudicado, talvez, pelo uso da droga foi ele, né? Males para a saúde. Mas, a princípio, e mesmo assim, é criminalizada a conduta. Mas eu acho que essa conduta vai ser daquelas que daqui 20, 30, 50 anos, nós vamos olhar para trás e vamos chegar e falar assim, nossa, como éramos atrasados, né? Pessoas eram presas porque usavam isso aqui, ó, que é vendido hoje aqui na mercearia, né? É o que aconteceu com a bebida lá na época da lei seca nos Estados Unidos. Hoje todo mundo se embriaga aí, né? Cai pelas beiras aí das ruas. Mas assim, nos Estados Unidos era crime você consumir bebida alcoólica durante um certo período. Então, assim, e são condutas que a princípio não excedem, né? Não deveriam ser criminalizadas. Eu sempre imaginei que o Brasil nunca iria descriminalizar o uso de drogas enquanto os Estados Unidos não o fizesse. Os Estados Unidos tem um poder muito grande, né, a polícia do mundo. Ele investia aí, acho que $1 trilhão para poder combater drogas no mundo inteiro. E eu acho assim, dificilmente nós contrariaríamos o interesse dos Estados Unidos.
mas lá eles já começaram esse movimento, né? Muitos estados já estão permitindo o uso recreativo da maconha, então, não sei, daqui a pouco, talvez aqui no Brasil isso aí chegue, não sei quando, né? Nós vamos ter uma aula sobre lei de drogas, a gente vai poder discutir isso aí um pouco melhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a princípio não tem muito sentido você criminalizar condutas que não saiam da esfera do agente, a não ser que seja um paternalismo penal, né, como nós já falamos isso em outra aula. Eu quero proteger o indivíduo dele mesmo, eu vou proibir uma conduta para que ele não se machuque. Mas espera aí, é a liberdade da pessoa, e a autonomia? Eu não posso permitir que ela tenha essa liberdade de ação, né? Então, assim, tudo muda quando ofende terceiros. Imagina, ó, eu mutilei meu dedo. A princípio, não é crime nenhum. Ah, não, mas eu mutilei o dedo para obter um seguro de vida, né? Um seguro lá de integridade física, riscos. Oi, mas peraí, então aí eu já estou meio que fraudando. Não foi um acidente que gerou isso. Eu mesmo me lesei para poder receber uma bolada. Então, talvez eu esteja cometendo um estelionato contra a empresa seguradora. Aí já é outra história, entendeu? Mas, assim, em regra, não deveria ser possível criminalizar. Simples estados ou condições existenciais, é caso de se punir também? Ser feliz, pena 2 a 4 anos. Estar em pé olhando para a parede, pena de 1 a 3 anos. A princípio, não. É aquela conduta que também não sai da esfera do indivíduo. Condutas que não causem dano podem ser criminalizadas? Podem. Sim. Mas o perigo. O perigo, exatamente. Nós temos muitos crimes no Código Penal que não geram dano nenhum. Você pode até chegar assim, mas não gera lesão ao bem jurídico, tal. Não, assim, pode até ter uma ameaça de lesão ao bem jurídico, mas, assim, um dano material efetivo, não. Então, assim, os crimes de perigo são um exemplo, né, de condutas que não geram dano. É possível, então, criminalizar. E condutas que não exponham a perigo o bem jurídico? Aí não. Se não expõe a perigo, nem abstrato, nem concreto, se não gera dano, para que você vai punir uma conduta? Não tem muito sentido, né? Respirar o ar, pena, 1 a 5 anos. Ah, peraí, mas qual o bem jurídico que eu estou lesando? Que perigo que eu estou provocando? Nenhum. Então, normalmente, não tem sentido. Eu acho que, então, nesses casos, a resposta nessa questão 3 são condutas que não causam dano, né? Isso aí é possível criminalizar. E nos crimes contra a saúde pública temos muitos exemplos. O presidente Bolsonaro, ele deve responder por crime contra a saúde pública? O que vocês acham? Nós temos aqui o 267, a epidemia, o 268, infração de medida sanitária preventiva, o 330, crime de desobediência. O Bruno está falando, acho que o 268, né? A infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pessoal, o que acontece? Como eu disse, pelo menos a minha percepção, epidemia tem que ser uma coisa muito mais restrita. Pela gravidade da pena que é quase que um homicídio, né? Então, eu acho que tem que ter mais cuidado na criminalização. Mas não tem dúvida nenhuma que, tipo assim, houve uma portaria interministerial que foi lançada, né? É essa portaria aqui interministerial que eu mencionei aqui, número 5. É uma portaria que foi lá do ministro da Saúde, o Mandetta, na época, e o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, na época. Eles estabeleceram lá diversas medidas que deveriam ser obedecidas pela população. Tinha que usar máscaras, tinha que evitar aglomeração, tal, etc. E aí falava o seguinte, quem desrespeitar isso aqui pode responder pelo artigo 268 e pelo 330. Na verdade, essa portaria, gente, ela não tem essa força de falar que é uma conduta, né, que é a conduta criminosa X. O que acontece é o seguinte, no judiciário lá vai definir, o Ministério Público vai decidir se denuncia pelo 330 ou não. Na verdade, eu não acredito que seja o 330. 330 é você desobedecer a ordem legal de um funcionário público. Então, assim, o que houve a desobediência foi da norma em abstrato. Lá estava falando, você tem que usar máscara, não pode aglomerar. Se deixou de usar máscara e aglomerou, você desobedeceu. Não foi uma ordem de uma autoridade. Foi a norma que estava lá em vigor. Você infringiu
uma medida sanitária, né, que foi imposta pelo poder público. É o artigo 268, sem nenhuma dúvida, assim, a princípio. Então, eu acho que se houver um enquadramento jurídico, a melhor alternativa acho que seria o 268, ok? Alguém pensa diverso? E aí, o que acontece, pessoal? Quantas pessoas também que não fizeram isso, né? Eu tenho minhas dúvidas se está tendo punição para isso. Eu acho que não teria juiz, promotor suficiente para poder apurar essas situações. Então, eu acho assim, tirando talvez casos extremos que podem ter gerado assim, algum problema mais sério, normalmente o que se faz é vista grossa, né? Ah, deixa acontecer aí, ó, e segue em frente. Norma penal em branco, quem sabe me dizer o que ela significa? Qual que é o conceito? É uma norma que vai ter a taxatividade reduzida. Então, assim, ela vai depender de uma outra, tipo uma portaria, uma resolução, alguma coisa nesse tipo, para ter a taxatividade completa, porque se não tiver, ela vai ser inconstitucional. Isso, exatamente. Então, assim, ó, a norma, você lê a lei penal, você não entende todo o conteúdo dela. Ou porque ela remete a uma outra norma, ou porque, ainda que não haja uma remissão expressa, você vai precisar recorrer, implicitamente, você tem que fazer o recurso a outra norma. Eu não sei se vocês aprenderam isso, mas eles falam assim, ó, nós temos normas penais homólogas, em branco, né, e heterólogas. Homólogas é do mesmo nível hierárquico da lei. Então, por exemplo, nós estamos interpretando o Código Penal, então homóloga é uma lei ordinária como o Código Penal. Heteróloga seria outro tipo de norma, uma resolução, uma portaria, de status diferente da lei ordinária. E dentro das homólogas, nós temos homóloga univitelina e heterovitelina. A univitelina é que é do mesmo ramo jurídico, ou seja, é uma norma penal do direito penal, né, do próprio código ou de outra legislação penal. A heterovitelina é que teve origem em outro ramo do direito, direito civil, direito tributário. Isso eu acho que é uma bobajada danada, né, pessoal? A gente precisa saber realmente o que é uma norma penal em branco, não confundi-la com elemento normativo do tipo. Eu vou mostrar aqui um exemplo claro aqui do que é um elemento normativo do tipo e o que é uma norma penal em branco. Mas vai exigir, você lendo, você já tem um feeling grande do que se trata. Então, quais são os exemplos que a gente cita aqui? Ó? O 268, infringir determinação do poder público. É uma norma penal em branco. Eu tenho que procurar saber qual que é a determinação do poder público. No caso da Covid, foi essa portaria interministerial número 5. Lá falava as coisas que não poderiam ser praticadas. O 269, deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Como é que eu vou saber que a notificação é compulsória? Eu tenho que procurar lá alguma norma do Ministério da Saúde. E a Anvisa lá tem uma resolução, é assim, ó, se é uma coqueluche, por exemplo, o médico detectou no exame médico, ele vai ter que informar no prazo de 30 dias. É vírus, é o ebola. Em 24 horas ele tem que informar. Então, assim, para cada tipo de doença tem um prazo, né, de notificação compulsória. Qual que é o objetivo disso, pessoal? É evitar males à saúde pública. Imagina uma pessoa é atendida com ebola, o médico não fala nada, permite que ele vá embora, ele pode contaminar muitas pessoas. É uma doença de uma letalidade muito grande. Né? Então, isso aqui é uma norma penal em branco também. O 274, o que ele, né, criminaliza? Empregar no fabrico de produto destinado a consumo, vários materiais aí, ou qualquer outra substância não expressamente permitida pela legislação sanitária. Ué, vou ter que consultar a legislação sanitária para saber qual que é essa substância não permitida. O outro crime, né, norma penal em branco, o 277. O 277 é vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. A norma penal em branco aí? Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais.
O tipo penal, ele não está fazendo remissão expressa à legislação sanitária, ato do poder público, nada. Ele traz realmente algumas expressões que geram uma certa dúvida. Qual substância que é destinada à falsificação? Falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, o que é isso? Isso, na verdade, pessoal, são elementos normativos do tipo penal. O intérprete precisa preencher o conteúdo, o significado dessas expressões. Aí ele vai ter que recorrer à doutrina, recorre ao dicionário, sabe? Não é uma legislação que ele vai precisar recorrer. Então, o 277, na realidade, ele não traz uma norma penal em branco. Diferentemente do 282. O 282, que é o exercício legal da medicina, lá fala, exercer a tal profissão de médico sem autorização legal, ou excedendo-lhe os limites. Eu tenho que ver onde que eu tenho autorização legal para exercer medicina. Vai ter uma lei específica. Essa lei específica, ela dispõe o seguinte, ó, o médico precisa ser formado com um diploma reconhecido no Brasil e ele tem que ter inscrição no Conselho Regional de Medicina. São dois requisitos básicos. Se faltar qualquer um desses, vai ser um exercício ilegal da medicina. Como é que eu descobri isso? Eu preciso recorrer à legislação lá específica. Então, norma penal em branco é isso. Todo o conteúdo da norma não é claro no momento da primeira leitura, e ele faz remissão a uma outra legislação, né, uma outra peça legislativa, que pode ser de diversos status, desde uma instrução até uma lei complementar, para poder extrair o verdadeiro conteúdo. Podemos avançar? E essa afirmação aqui, gente, é verdadeira ou falsa? O que vocês marcaram aí? Se eu falsificar esmalte, eu pego pena mínima de 10 anos? Eu acho que é verdadeiro, não? O Bruno está falando que é falso. Quem que está com a razão? Quem desempata aí se é verdadeiro ou falso? Pessoal, na verdade, o que aconteceu? No fim da década de 90, começaram a sair umas notícias aqui no Brasil de falsificação de medicamentos. Eram coisas assim, eu me lembro bem disso, terríveis. Então, assim, eu me lembro de 2 casos. Teve uma de um senhor, eu lembro, o Fantástico fez uma reportagem. Ele estava com câncer, começou a tomar um quimioterápico, chamava Androcur. Começou a tomar 1, 2, 3 meses, no 3º mês ele morreu. Eles falaram, gente, não houve melhora nenhuma, não reagiu, tal. Pegaram o remédio, foram analisar, era um medicamento falso. Uma outra situação muito comum. Havia um anticoncepcional que se chamava Microvilar. Ele era feito de farinha, os falsificados. Então, distribuiu aí milhares, milhões no mercado. E as mulheres começavam a aparecer grávidas, apesar de tomar a medicação. Eu me lembro que eu estava dando essa aula uma vez, aí uma aluna chegou e falou assim, ô, professor, eu nasci assim. Ela falou, pelo menos assim, é uma notícia boa, né? O pior é aquele que está na beira da morte, que pode prolongar um pouco a vida dele, diminuir talvez o sofrimento, mas tomando um medicamento falso, ele vai só acelerar o óbito. Aí eles começaram a fazer estudos, investigações, tal, descobriu que, tipo assim, tinha um percentual absurdo de remédio falso no país. O que eles fizeram? Vamos editar uma lei super rigorosa para essa situação. E dito e feito, foi editada uma lei, a Lei 9.677 de 1998, que previu várias infrações contra a saúde pública e previu o artigo 273. Aí, tipo assim, falsificar, corromper, adulterar, alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, 10 a 15 anos. Pessoal, eu até não acho que está exagerado, não, no caso de um quimioterápico. Você solta no mercado um medicamento desse falso. Talvez milhares de pessoas vão tomá-lo. E não vai ter melhora nenhuma. Elas podem vir a óbito por causa disso. Uma pena de 10 a 15 anos, eu acho que está num patamar aceitável.
Mas o problema é que eles fizeram lá o 273, parágrafo 1º, né, a linha A, e colocou assim, incluem-se entre os produtos do artigo as matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e os de uso em diagnóstico. Ou seja, até os cosméticos eles equipararam a medicamento. Então, se você falsificar um cosmético, a princípio, você vai pegar uma pena aí de 10 anos, pena mínima. E isso, gente, começou a surgir situações como essa que deixavam os tribunais assim, entre a cruz e a espada, o que fazer? Às vezes, mais grave do que o crime é a pena para ele prevista. E essa era a típica situação. Eu já peguei casos que apareceram para mim, farmacêuticos. A vigilância sanitária ia lá na farmácia, localizava na farmácia do senhor um remédio chamava Pramil. Ele era trazido do Paraguai. Não é autorizado o uso aqui no Brasil pela Anvisa. É um remédio para disfunção erétil, como o Viagra. Entendeu? E aí o que acontecia? Ele era preso em flagrante, ia responder por um processo com a pena mínima de 10 anos. Sabe o que os tribunais começaram a fazer? Começaram a chegar e falar assim, ó, essa pena está muito desproporcional. Vamos fazer o seguinte, se ele tivesse importado do exterior cocaína, maconha, a pena mínima seria 5 anos. Eles começaram a utilizar, então, a lei de drogas para prever a pena para esse tipo de situação. Então, ele praticava um crime do 273, mas recebia uma pena que variava de 5 a 15 anos. Até que essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal, né, ele chegou e falou assim, ó, discutiu muito ali qual que seria a melhor solução, mas no julgamento de um recurso especial, um recurso extraordinário, 97, deixa eu até copiar aqui, ó. Deixa eu digitar para vocês. Aqui, ó, esse recurso extraordinário, o Supremo chegou e tomou a seguinte medida, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, não vai ser a lei de drogas, não, eles pensaram em várias alternativas. Aqui no final vigorou, eles repristinaram, revigoraram a pena antiga desse crime. Esse artigo 273 já existia. Ele foi alterado em 98 pela nova lei. Eles chegaram e falaram o seguinte, ó, não, vamos manter a redação do artigo para o crime previsto, mas a punição vai ser do crime anterior, de acordo com a lei antiga, que é uma pena de 1 a 3 anos. Então, hoje, né, na verdade, assim, vai ser falso, então, porque hoje, quem vende um esmalte falsificado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ainda que você equipare o cosmético a medicamento, teria que pegar uma pena, no máximo, a pena mínima de 1 ano. Ok? E eu dei o exemplo aqui da cachaça, gente, com metanol, artigo 278, porque isso aí é uma conduta muito grave. Se vocês derem uma googada aí, ó, põe no Google, metanol, cachaça, morte, vocês vão ver inúmeros casos de que há um defeito na fabricação da aguardente, as pessoas tomam aquilo e morrem assim, ó, morre 10, morre 15, a intoxicação é muito grande. É tipo aquele etileno glicol lá da cervejaria Baker, sabe? Deixa sequelas terríveis se a pessoa não morre. Então, assim, e às vezes, né, você até consegue enquadrar uma conduta dessa no 278, embora eu tenha forçado a barra um pouquinho, só para fazer mais esse contraste, né? No fundo, o que eu quis com esse slide foi mostrar para vocês como é que a gente tinha um crime aí que previa uma pena totalmente desproporcional, tá bom? Dúvidas, perguntas? Vamos avançar. Tá, aí você está perguntando, meu medicamento, nesses casos, continua com 10 anos ou foi para 1? Foi para 1, viu, Isa? Eu lembro, nessa discussão do Supremo, foi o Fachin. Ele chegou e falou o seguinte, falou, ó, em alguns casos vai justificar uma pena de 10 anos. A gente poderia não declarar inconstitucional, mas admitir uma, sabe assim, a variação de coisa. Ó, se o caso não é do medicamento, que, né, uma conduta grave vai ficar nos 10 anos. Se for uma conduta mais branda, ficaria uma pena mais amena. Mas aí os ministros falaram assim, não tem jeito. Ou você declara inconstitucional ou não declara inconstitucional. Não tem como chegar nesse meio termo. Então, eles decidiram declarar inconstitucional a pena de 10 a 15 anos e falaram que a alternativa seria impor a pena de 1 a 3 anos.
Já houve outros tribunais anteriormente que eles declaravam inconstitucional a pena e não aplicavam pena nenhuma. Eles falavam, ó, a conduta ilícita, típica ilícita, culpável ocorreu, mas a previsão é inconstitucional da pena, então não vai se aplicar pena nenhuma. A pessoa ficava isenta de pena, né? Era praticamente absolvida, né? Mas nesse caso, assim, então, mesmo para os crimes mais graves, vai ficar prevalecendo 1 a 3 anos. Aí talvez já seja, né, uma punição assim, não tão suficiente. Vamos lá. Isso é crime, pessoal? Um farmacêutico vai e vende um remédio diferente da receita médica. Vendeu para uma gestante, isso é um caso real, ela ganhou uma indenização civil, mas isso também caracteriza uma infração penal? A Isis falou que sim. Qual que seria o crime, Isis? Isso, Bruno, perfeito. O artigo 280 do Código Penal. O que o 280 fala, né? O 280, não pensem que é só quando tem dolo, não, né? Tem a previsão da culpa também. Então, fornecer uma substância medicinal em desacordo com a receita médica é um crime doloso com 1 a 3 anos. Mas há previsão da modalidade culposa que vai com a pena de 2 meses a 1 ano. Eu confesso que eu nunca vi alguém sendo processado por essa infração. Mas, assim, repito aqui, né? O costume não tem o poder de revogar a lei penal. Se por acaso surgir uma situação como essa, né, e a pessoa for feita a notícia-crime na polícia, é um crime que se apura mediante ação pública incondicionada, provavelmente ele vai ser processado por isso, né? Hoje em dia, pessoal, melhorou muito, né? Porque antigamente, quando não tinha o computador, as receitas médicas eram todas manuscritas, então, assim, eram garranchos, muitas vezes. E, assim, e era um risco você tentar interpretar aquela receita para saber qual é o medicamento. Hoje em dia, os médicos costumam, né, imprime lá aquela receita, às vezes manda aí pelo Zap, né, pelo celular mesmo, fica mais fácil identificar e menor o risco de crime. E esse médico bielorrusso, pessoal, cometeu crime, exercício ilegal da medicina, já que ele não tinha registro no CRM? O que me dizem? Ou ele não tem culpa de nada? A Isis acha que sim. E realmente, Isis, né? Se por acaso, assim, ó, o médico está trabalhando no Brasil, não tem um registro no Conselho, que é obrigatório por lei, a Gabriela também acha. A princípio, ele deveria ser punido, ele está exercendo ilegalmente a medicina. Eu não sei se vocês se lembram exatamente, né, como é que era como foi o desenrolar dessa questão do programa Mais Médicos. Foi no governo Lula, né, ele queria trazer médicos de Cuba, mas também vieram médicos de outros países, mas a maioria eram médicos cubanos. Falava que havia um déficit de médicos no Brasil. Na realidade, o que eu penso é que os médicos não tinham condições de trabalho adequadas, né? Então, por exemplo, quando eu estava em Marabá, eu soube de casos lá pessoalmente. Os municípios próximos a Marabá, no interior da Amazonas, né, chegava e chamava um médico para lá, salário de 40 mil por mês. Naquela época, era uma fortuna, né? Isso aí já tem uns 10 anos. Aí o médico ia todo animado, falou, vou ganhar um dinheirão aqui, também é um local inóspito, longe de tudo, sem nada, mas pelo menos eu trabalho e recebo um bom salário. Ele recebia o primeiro mês de salário, depois a prefeitura parava de pagar. Ele ainda trabalhava uns 2, 3 meses esperando receber mais, não recebia nada, ele ia embora. E isso era a coisa mais comum que acontecia lá. Então, assim, o problema era esse, né? Eles não conseguiam pagar os médicos, assim, estimulá-los a ir para lugares ruins, e quando havia uma falsa promessa, depois eles iam embora. Então, falou assim, vamos arrumar uns escravos aqui. Quais são os escravos? Os cubanos. Os cubanos, eles trabalham por uma mixaria, né? 70% do salário deles vai lá para o governo cubano e fica por isso mesmo. E muito cubano veio, porque a vida aqui no Brasil, a mixaria que eles ganhariam aqui é muito mais do que eles poderiam ganhar lá em Cuba. E aí, o que aconteceu? Os médicos, né, fizeram um lobby, e o Conselho Federal de Medicina falou que nenhum médico cubano vai exercer medicina no Brasil. Nós não vamos conceder o registro no Conselho. E isso é uma condição legal para trabalhar. O que aí o governo Lula fez? Chegou, não, vamos aprovar uma medida provisória. Essa medida provisória depois virou a lei
12.871 de 2013. E essa lei falou o seguinte: se o médico veio no programa Mais Médicos, ele não precisa se sujeitar ao registro no conselho. O simples fato dele estar incluído nesse programa já é autorização para trabalhar no país. E assim foi. Então, assim, em razão dessa específica disposição legal, né, tornou-se lícita, né, um exercício regular de um direito, um médico trabalhar aqui no país sem o registro no conselho. Então, nesse caso, especificamente, né, não houve a prática do crime do artigo 282. E o pai Arnapo, gente? Já estamos chegando ao fim. Ele comete algum crime? O 282 é o exercício ilegal da medicina, né? 283, charlatanismo. 284, curandeirismo. Qual que é a diferença desses crimes assim, né? Qual que é a característica? O 282, gente, em regra, as pessoas até têm um conhecimento técnico. Elas têm, às vezes, um curso de medicina, mas, assim, falta um registro no conselho, falta um diploma regular. Às vezes tem muito médico que é formado lá na Bolívia, Colômbia, Argentina, mas não consegue regularizar, revalidar o diploma aqui no país, né? Então, assim, eles estão desobedecendo formalidades legais, normalmente, e caracteriza o crime. O 283, o charlatanismo, é do charlatano, era charlatani, que era do italiano, né? Era aqueles caras que chegavam nas praças públicas, anunciavam a venda de um tônico, é uma cura infalível para todas as doenças, tal. E o tipo penal é mais ou menos isso. Quem difunde, né, quem divulga que tem uma cura infalível para alguma doença, isso aí é charlatanismo, porque não existe um medicamento que é uma cura infalível. E o curandeirismo é o quê? É aquele mais, assim, talvez rústico, que tem algum conhecimento é espiritual, é meio um pouco artesanal, que prescreve medicamentos, tem algum tipo de ritual, né? Ele faz atendimentos, mas que, assim, não segue os padrões da medicina convencional. Então, assim, mais ou menos são essas as figuras típicas. O que eu penso a respeito disso? É complicado, não? Imagine um curandeiro. O Steve Jobs. O Steve Jobs, ele é um homem inteligentíssimo. Ele descobriu que tinha câncer no pâncreas. Ele começou um tratamento com florais. Ele diz isso na biografia dele, né, quando ele estava na beira da morte. Esse tratamento só piorou a condição de saúde dele. Aí, depois disso, ele voltou para o tratamento convencional e ele falou: que grande burrice minha. Eu acreditei que essa coisa fora, né, do padrão iria me ajudar, mas só piorou o meu estado de saúde. Nós temos que prender quem ministrou os florais para ele, ou ele é um cara suficientemente inteligente de fazer opções, acreditar em coisas que talvez não deem tão certo assim. O que vocês me dizem? Fico vendo essas curas espirituais. Alguém vai lá em busca de uma cura espiritual. Isso é curandeirismo? Alguém pode ser preso por isso? Professor, uma dúvida. Muda alguma coisa se o curandeiro ele acredita ou não no que ele está passando? No remédio que ele está passando? Ô, Vitor, eu acho que, de certa maneira, se eu fosse julgar um caso desse, eu acho que eu levaria isso aí em conta, sabe? Porque o que eu pensaria? Eu acho que esses tipos penais, eles estão um pouco defasados, né? Eles são da década de 40, não tiveram nenhuma... Na verdade, assim, o charlatanismo e o curandeirismo estão um pouco defasados, em contraste com a nossa realidade. Eu imagino assim, se por acaso houver um estelionato da saúde, aí sim, acho que merece uma punição. Aquela pessoa que ela se aproveita da ingenuidade alheia, né? O estado de saúde talvez fragilizado, ela ministra coisas lá, tendo a convicção de que isso aí não tem nenhum funcionamento, e ela quer ganhar dinheiro com isso. Então, assim, eu acho que aí sim pode caracterizar um curandeirismo, um charlatanismo. Eu teria dificuldade, talvez, alguém procurou uma cura espiritual, e aí, me senti curado, ou não foi curado, morreu. Vai punir essa pessoa por isso, o curandeiro? Olha um caso que houve, isso é uma discussão antiga, né? Na década de 1950, tinha um médium que chamava José Arigó. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Houve um processo muito famoso dele.
E quem foi o defensor dele foi o professor Jair Leonardo Lopes, era professor aí da Faculdade de Direito, o filho dele, o Marcelo Leonardo, também era professor, né? O professor Jair já faleceu, o professor Marcelo se aposentou. E aí ele atendia pessoas, ele fazia curas espirituais, e ele atendia tudo, alta sociedade, celebridades, e ele realmente ele tinha um poder mediúnico. Os relatos que tinham dele eram coisas assim impressionantes. Mas encrencaram com ele e falaram, ó, você está praticando curandeirismo. E ele foi denunciado pelo Ministério Público. O professor Jair Leonardo chegou e falou assim, ó, ele já atendeu mais de 1.000 pessoas. Traga uma que sofreu alguma lesão, que teve prejuízo à saúde, que aí vocês podem condená-lo. Não tinha. Nenhuma vítima reclamou, nenhuma pessoa atendida por ele tinha sofrido alguma coisa. Só que aí, qual foi o argumento que o juiz acatou? Aqui, gente, curandeirismo não é um crime de dano. Curandeirismo é um crime de perigo. Basta um perigo em abstrato para poder punir a pessoa. Isso aqui a gente está antecipando uma punição, né, tentando evitar que condutas mais graves, vai que ministra, né, um medicamento, alguma coisa que leva à morte. Então, para evitar isso, eu já estou punindo o antes. E aí ele foi condenado. Ele foi condenado, aí a população não queria deixar o Zé Arigói para a cadeia, não sei o quê, ele falou, não, eu vou sim. Eu não me recordo direito o que aconteceu, eu só sei que depois ele foi solto, ele ficou muito pouco tempo preso. Mas se passaram alguns anos, ele foi processado novamente por curandeirismo, que ele continuou trabalhando, né? Ele atendeu milhares de pessoas ao longo da vida. E o segundo caso, foi interessante que ele foi condenado também, o mesmo fundamento, mas aí o Juscelino Kubitschek, que era presidente, ele concedeu para o José Arigó a graça, né? Aquele perdão que o presidente pode conceder. A filha do Juscelino Kubitschek era atendida pelo José Arigó. E ela deve ter falado com ele, falou, pai, ele é sério, ele faz as coisas mesmo, ele cura, ele é médium, né? Então, assim, é difícil a gente avaliar isso, né? Quando que é a prática de um crime e quando não é. Eu teria essa tendência, viu, Vitor, de chegar assim, ó, tá de má fé, com dolo, sabe que não funciona, tá querendo ganhar dinheiro e aproveitar da boa fé da pessoa, aí sim. Isso aí é o estelionato contra a saúde, esse aí tem que ser punido. Talvez seja o caso desse nosso último slide, pessoal. É crime isso aí? Isso aí que eu peguei da internet, né? Eu nem sei, na verdade, eu acho que até que isso é coisa fake, né? Está escrito aqui embaixo, como é que está escrito? Aqui, ó. Conteúdos chancelados pelo Ministérios Públicos Federal, você vê que a linguagem é errada. Mas eu estou trazendo isso aqui porque tem uma questão de uns 3 anos, né? Houve uma seguinte situação. Uma psicóloga, ela já teve o pedido rejeitado pelo Conselho Regional de Psicologia, ela queria fazer tratamento para o homossexualismo, né? O homossexualismo mesmo, né? Com essa terminação, como se fosse uma doença. E aí o Conselho falava, não, isso não existe. Isso aí não... Só que ela ajuizou uma ação e um juiz federal em Brasília concedeu a liminar, falando que ela podia fazer isso. Esse juiz, assim, ele pagou de bobo, eu acho, né? Não dá para avaliar direito, assim, mas acho que é uma decisão que eu nunca tomaria. Ele caiu na conversa dela, autorizou, mas depois essa decisão dele foi revogada. Mas enquanto esteve em vigor, isso aí deu um bafafá danado, saiu na imprensa, discutiram muito e tal. E aí, tipo assim, o Bruno está falando a coisa certa aqui, eu acho que o objeto é impróprio, né? Mas houve crime de homofobia e estelionato. Sim, tipo assim, como é que você vai falar que há por exemplo, um charlatanismo? Dá vontade, assim, leigamente, quem faz isso é um charlatão. Mas, assim, em termos penais, o charlatão é aquele que anuncia a cura de uma doença, né? Uma cura infalível. Pô, se o homossexualismo não é doença, né? Ser gay não é doença, como é que a gente vai falar que ele está anunciando uma cura para uma doença? Então, seria um crime impossível, talvez, né? Então, eu acho que nem é 282, nem 283, nem 284, é nada. É um indiferente penal, né? Pode sim, aí sim, o Bruno está falando aqui, ó, pode caracterizar um crime aí aquele crime de discriminação, né, que o Supremo equiparou, o crime de racismo também, na sua modalidade, não só de raça, gênero e tal, mas em questão também de ser gay ou não, e talvez um estelionato, né, se houve um dano patrimonial, se isso aí está, né, dependendo do que se ensina, porque às vezes também a pessoa paga por um conhecimento, né? O estelionato eu tenho até minhas dúvidas, né? A não ser que a pessoa queira, eu falo o seguinte, talvez por curiosidade ele até queira, fala assim, deixa eu ver o que essa pessoa vai ensinar.
Só para ter uma noção do tipo de ensino que oferece. Mas, assim, que é um ensino que realmente, né, acho que não... que a finalidade proposta talvez seja impossível, né, que até afasta o tipo penal, né, então pode ou não, talvez, ser caracterizado como um estelionato. Ok? Pessoal, dúvidas? Alguma questão? Lembrem-se disso, então, crimes contra a saúde pública, né, o que vai acontecer é isso. O governo, né, a preocupação é com uma coletividade, um grupo indeterminado de pessoas. Acho que com a Covid, nós agora tivemos um bom exemplo de como isso pode funcionar. O Estado adotando aí medidas restritivas para tentar conter o avanço da doença. Hoje faz mais sentido essas medidas. Antes, gente, de 2019, eu ensinava esses crimes aqui com uma coisa meio que de ficção. Falava em epidemia, e era muito pouco, né? Hoje está em voga, né? É o que a gente vivenciou aí os últimos 2 anos. Né? Então, assim, são medidas que o poder público adota para tentar evitar que a saúde pública seja prejudicada. Né? É um pensamento não na saúde individual, mas na saúde da coletividade. E por isso tem, né, diversos tipos penais, com penas que podem variar, né, de meses até 30 anos, ou seja, vai depender da gravidade da conduta. Tá bom? Pessoal, agradeço a atenção de todos, né? Se não tiverem mais nenhuma pergunta, semana que vem estaremos de volta aí, voltaremos com a nossa live, que essa quarta não aconteceu por causa da aula, né? Que eu tive que repor. E na outra sexta-feira, nós retomamos aqui nossas atividades e o tópico da semana vai ser crimes contra a paz pública. Né? O mais famoso é a formação de quadrilha. Nós vamos discutir a respeito disso, tá bom? Obrigado e bom fim de semana a todos. Que bom, Iris.